na crise de 96, se eu não me engano, foi 96 ou foi 97, os financiamentos eram atrelados ao dólar, indexados pelo dólar. E o câmbio estourou, então gerou uma crise grande. Os bancos, as instituições financeiras, a maioria deles fechou o crédito para financiamento de automóveis por conta desse problema que deu e as dívidas tomaram um volume gigantesco. E a inadimplência cresceu muito também por conta disso. Os bancos fecharam o crédito para automóveis. Uma instituição bancária somente no meio da crise, na pior da crise, ficou financiando em 3 meses. O prazo máximo era de 3 meses. Era a Aimoré. A Aimoré, na época, a Aimoré Financiamentos, ela ficou financiando Trabalhei ainda... no Banco Real. Depois foi adquirido pelo Banco Real. O ABN Emerald depois. Eles adquiriram e depois foram vendidos para o Santander. Mas, nesse período, só eles ficaram operando porque o prazo de financiamento era de 3 meses, ou seja, quase que à vista, né? Por conta dessa crise, nós começamos a nos reunir no sindicato, né? E avaliar, assim, alguns problemas que estavam acontecendo. Lojas antigas que estavam no ramo já há bastante tempo também sofreram com esse impacto da crise e algumas fecharam. E a gente começou a se reunir, nós precisamos fazer alguma coisa para que o mercado sobreviva a essa crise e a gente possa ter alguma redução de custos, e foi quando nós começamos a pensar em uma solução para esse setor e para algumas lojas. E eu me recordei muito nesse período de um case que eu tinha visto de cluster, né? De arranjos produtivos, onde você acaba juntando empresas da mesma atividade ou complementares, né? Se juntam para o mesmo espaço físico para ganharem mais poder de competitividade e também reduzir custos. E a gente começou a estudar as possibilidades e a gente ficou pensando assim, vamos abrir um ponto que a gente possa funcionar como se fosse um feirão permanente e que cada um possa ter um espaço lá. E foi quando surgiu o Shopping do Automóvel. O Shopping do Automóvel surgiu em função dessas duas crises, né? Que em 97 a gente começou a conversar e discutir sobre esse problema. Nós éramos 4 pessoas que conversávamos muito dentro do sindicato e formamos uma sociedade, que era eu, o Mota, que é o pai do Regis, que você conhece, né? O pai do Regis abraço para ele. Tá certo, mano. Seu Mota. O Mota, o Augusto Távora e o Milton Júnior. O Milton Júnior hoje mora no exterior. Mas nós 4, nós começamos a conversar bastante, marcamos algumas reuniões no antigo Parque Recreio, ali da Rui Barbosa. A gente sempre gostava de lembrar que tinha uma mangueira lá, que a gente se reunia quase que toda semana para conversar sobre esse problema lá no Parque Recreio, e de lá nós idealizamos o Shopping do Automóvel, né? Fizemos o Shopping do Automóvel, a gente até brincava muito, rapaz, se o negócio não funcionar, vão funcionar 4 lojas lá, uma de cada um, né? Uma loja de cada. E somos muito gratos à dona Graça, mãe do Patrolino, que já esteve aqui no seu programa, eu já vi a entrevista dele aqui. Ela nos deu apoio, nos incentivou, inclusive o Shopping do Automóvel funciona no imóvel dela, em um terreno deles, né? Hoje o Patrolino quem faz essa gestão lá, e nós somos muito gratos porque ela acreditou no projeto também e esteve conosco no início. Então o Shopping do Automóvel foi o segundo empreendimento nesse modelo no país, mas nós não conhecíamos o primeiro em funcionamento, que era em Belo Horizonte, o Portal, que o Portal surgiu até era um edifício garagem, que as pessoas já começavam a colocar carros para vender no centro de Belo Horizonte, e depois se transformou em um espaço para lojistas. As pessoas já alugavam o espaço e tal, e formalizaram e fizeram um auto-shopping. O nosso foi o segundo do país, né? E nos orgulha muito essa experiência, porque foi uma experiência que realmente deu resultado. A maioria das lojas que foram para lá começaram a fechar suas matrizes e ficando só no Shopping do Automóvel, porque as vendas estavam aumentando e o custo era bem menor estar no Shopping do Automóvel. O único problema hoje do Shopping do Automóvel e da época é que, como nós projetamos um ponto de venda já das lojas, os espaços eram pequenos
E o que aconteceu é que as lojas começaram a expandir, crescer, Estoque o grande. estoque grande, aí uns foram comprando o espaço do outro, né? Ah. Nós tínhamos mais unidades, hoje temos menos unidades, mas 100% de ocupação. Nós tivemos dificuldade de ocupação somente nos 6 primeiros meses de inauguração. Depois, Qual foi o ano que inaugurou? Em 1998 nós inauguramos. Ah. Então já são 25 anos. E eram quantas lojas no começo? O São- espaço era para quantas lojas? Nós tínhamos 28 lojas num formato igual para todas e tínhamos 8 lojas com formato para lojas de serviços, que não vingou muito a loja de serviço. 8 E a lojas. demanda, a demanda por lojas de automóveis cresceu, a gente transformou depois essas lojas de serviço em lojas de automóveis também. E temos no centro mais 8 escritórios para instituições financeiras, corretora de seguros. Tínhamos um posto do Detran lá, né? O posto do Detran já não se faz tão necessário, porque o Detran está se tornando cada dia mais digital, né? Então não tem mais o Detran no local. Mas o Detran, durante os 23 anos que permaneceu dentro do empreendimento, foi muito importante porque facilitava muito para quem ia comprar o carro já ter o Detran ali para concluir com a transferência do veículo, Sim, né? sim. Então o Detran teve uma participação muito importante dentro do empreendimento, assim como também nós fomos muito importantes para o Detran, porque a gente facilitou muito a vida do usuário do Detran, né? Que já estava ali próximo de quem estava necessitando o serviço. Então, assim, eu acho que o meu maior feito profissional foi realmente o Shopping do Automóvel, com quem assim, eu divido esse mérito, esse êxito com os 3 iniciantes e hoje que nós somos 9 sócios com os demais que acreditaram e entraram depois. Então, hoje o Shopping do Automóvel tem sido um modelo de sucesso. A gente também tem o orgulho de ter sido assim, indutor para que esse negócio surgisse em alguns outros estados, principalmente aqui no Nordeste. No caso específico, o Shopping do Automóvel de João Pessoa e o de Recife, que eles, quando nos visitaram aqui, a gente passou todas as informações, estatuto, normas de funcionamento, contratos de locação, como é que funcionava e tudo, e a gente acabou auxiliando outros colegas nossos em outros estados a montarem um negócio semelhante ao nosso.